Eu lembro uma vez que eu vi um reel seu, muito legal, que você estava comentando, eu acho que você estava no Flow, não lembro, e saiu um reel de você falando das pessoas que têm uma dificuldade muito grande de fazer dieta porque elas estavam sob um estímulo muito forte de comidas hiperpalatáveis. Sim. E aí você comentou que a pessoa não... Foi um exemplo do morango que você deu. Tipo, a pessoa não consegue sentir gosto de morango, ela tem que botar chantilly. Isso, por exemplo, dentro do nosso cérebro, é uma coisa que pode ser explicada por modificações em circuitos cerebrais específicos envolvidos com recompensa. E hoje já tem estudos mostrando que quando você se submete muito a estímulos hiperagradáveis, como por exemplo comidas hiperpalatáveis ou estímulos envolvendo drogas, mesmo drogas ilícitas ou lícitas, você consegue alterar determinados circuitos no seu cérebro, principalmente um específico que vai dar não precisa saber esses nomes aí, galera, mas só para ouvir. Um circuito que vai da área tegmentar ventral, que é mais ou menos no final do pescoço, ali no meio, até uma região chamada núcleo accumbente, que é a região do sistema de recompensa. Quando você estimula demais esses neurônios, eles vomitam lá na área no núcleo accumbente um neurotransmissor chamado de dopamina, você começa a criar um tipo de resistência à ação, como muito parecido com a insulina. E aí a pessoa, obviamente, se ela fica fazendo isso com muita frequência, ela não consegue... ela perde a capacidade de sentir reforço ou algum tipo de prazer com alimentos simples que não tem tanto açúcar, por exemplo. Então, quando o nutricionista faz uma modificação dietética... Cai em depressão. Pode... Assim, eu falo o termo entra em depressão porque ele fica triste, cara. Eu já vi pessoas obesas falar assim, a minha vida acabou. Você tirou tudo que era mais importante da minha vida, que era que a você comida. tirou a comida. Você é a única fonte de E você tá reforço. dando comida pro cara. Eu tive um projeto, o Maurício lembra, né, Maurício? Tinha um projeto que eu fiz de obesidade no meu canal. E assim... tirou comida hiperpalatável e colocou comida saudável, ele não conseguia comer, ele falava, é muita comida. Aí eu falei, tá bom, então vamos lá. 3 ovos pela manhã e uma porção de fruta é muita comida, é muita comida. Aí ele falou, você não dei conta de comer tudo. Eu falei, tá, e se eu transformar isso em pão com salame? Ele falou, como 4. Exato, porque ele jogou o cérebro dele num contexto onde é necessário um estímulo um pouco mais intenso. Esse é o mesmo mecanismo de tolerância de uma droga. Eu não estou dizendo que comida vicia, não é isso que eu estou dizendo. É um tema áspero e meio confuso, mas a galera tem que esquecer a parte do 8 ou 80. Existe um degradê. Eu não estou dizendo que comida vicia. Isso não existe. Eu estou dizendo que você consegue jogar o seu sistema de recompensa num contexto alimentar que torna muito mais difícil obter o mesmo grau de hedonia, de prazer, num contexto alimentar onde não exista tantos alimentos hiperpalatáveis. Entendi. É que parece muito com um vício. Parece muito com vício. Por quê? Só para contextualizar, né, o pessoal e eu te falo que não vou ter que falar. A Roberta, ela fala muito isso em nutrição comportamental, né? Eu assisto as aulas dela e ela fala que não é que a comida vicia, é que o comportamento ele vicia. Você tem aquela satisfação trazida pela comida. Então você vicia na recompensa, não na comida. Exato. Né? E entenda que é como se a satisfação da comida viciasse. Então você procura sempre uma comida que te traga satisfação, não a que te alimente. Né? E aí não é a comida, é o prazer. Exato. É o ato. E aí existe esse caso que você contou desse menino que, né, ele não conseguia comer 3 ovos e fruta, mas ele conseguia comer 4 pães com salame. Né? Ele retrata muito bem isso. Quando ele come, por exemplo, 3 ovos e uma fruta, ele sente que aquilo deu a saciedade dele no cérebro no que ele tolera de comer aquilo, só que ele não está alimentado. E aí ele vai ao longo do dia juntando fome, porque ele não está alimentado, com a necessidade de prazer que antes ele tem por toda a refeição. E aí o que acontece? É o máximo que ele aguenta. Aguentar fazer dieta até às 5 da tarde. Aí chega à noite, aí de noite, Renato, eu não aguento e eu estouro. Né? E por quê? Porque é o limiar das pessoas. Né? Ele precisa ter aquela resposta hedônica, né, da alimentação, que é o comportamento que se cristalizou. Né? Se você pegar, por exemplo, assim... No cérebro, neurobiologicamente, dentro do seu cérebro, você tem uma regiãozinha chamada de estriado.
Essa região ela é extraordinariamente importante para nutricionista e educador físico para entender essa região. O estriado tem várias sub-regiões dentro dele, mas duas são importantes. O núcleo accumbente, que é a região envolvida por sistema de recompensa. Quando você dá um treinão, quando você come uma coisa muito palatável, quando você usa droga, é ali que é estimulado. E eu não estou dizendo que treino é igual droga, a galera tem que entender que atuam no mesmo lugar. Wesley, eu piso muito em ovos. Não, pau no cu de todo mundo. Então, beleza. Só explica isso aí. Então, beleza. Entendeu? Não, porque cada comentário, se você tiver que explicar, fica tranquilo. Então beleza. Quem não gosta de você vai continuar não gostando. Então tá ótimo. Então, foda-se todo mundo. Vamos se fuder. Todo mundo. Vamos se fuder. Ó, e aí no lado do sistema de recompensa, tem uma regiãozinha chamada de estriado dorsal. Tá. O estriado dorsal é a região que a gente forma hábitos. Tá. É ali. E também é a região que a gente forma vícios. Então, no cérebro, Renato, um hábito é um vício. No cérebro é a mesma coisa. A diferença é que a gente dá nome diferente, porque um hábito seria um vício, um hábito seria um comportamento adaptativo e um vício seria um comportamento desadaptativo, que gera problema. Mas no cérebro são os mesmos circuitos. Então eu posso dizer que meu hábito de treinar é meu vício. Neurobiologicamente falando, é igual. Que legal. Se eu lesiono, por exemplo, se eu faço uma lesão no seu estriado dorsal, você é incapaz de criar dependência em algo ou criar um hábito. As duas coisas se perdem. As duas coisas se E perdem. você, por exemplo, não desenvolve também transtorno obsessivo compulsivo, o TOC. O TOC fica nessa região. Se você for ver um paciente com TOC, ele é um super formador de hábitos.